Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Estendam suas mãos. Pai, aqui está o teu filho, o teu servo, aquele que o Senhor enviou nessa noite para trazer um recado da parte do Senhor, mais um recado. E nós estamos aqui, meu Pai, com os nossos ouvidos, corações e mente aberta para receber tudo que o Senhor tem, Pai. Por favor, capacita mais ainda o teu filho, encha ele mais ainda da tua presença e faça ele transbordar, meu Pai. Nós não estamos aqui para ouvir, Pai, o que nós queremos, mas para ouvir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Toma o teu filho em tuas mãos, em nome de Jesus. Aleluia. Deixa Deus te usar, homem de Deus. Traz-nos para assombrar, escala as montanhas para me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras. Glória a Deus. Boa noite, igreja. A graça e a paz do Rei Jesus. Quantos aqui amam a palavra de Deus? Por favor, localize comigo o Evangelho de Cristo, segundo Lucas, capítulo de número 13, versículo de número 10. Lucas, capítulo 13, versículo de número 10. Enquanto vocês procuram, eu quero expressar a Deus o meu sentimento de alegria, quero expressar a Deus o meu sentimento de gratidão e quero louvar a Deus pela vida do apóstolo Carlos. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente aqui no Monte do Estiepe, né? E para mim é uma honra receber um convite da parte do apóstolo para estar aqui nesta noite. Ele me deu essa confiabilidade de estar no altar ministrando a palavra de Deus. E eu louvo a Deus pela vida dele, por esse ministério abençoado, pela sua esposa e por toda a igreja que me recebeu com muito carinho. Antes de eu chegar aqui, os irmãos já estavam mandando mensagem para mim. É uma igreja bem receptiva e eu creio que é uma igreja que tem um amor de Cristo, né? Uma igreja, você percebe que Cristo está nessa igreja. Só em você pisar na porta, ali na entrada, é um ambiente diferente. E eu percebi que eu não estou no cinema, não. Eu percebi que eu não estou no shopping. Eu percebi que eu não estou em uma praça pública. Eu percebi que eu estou no melhor lugar do mundo, na casa do Pai. E na casa do Pai a liberdade para adorar, para dançar, para levantar a mão, para glorificar. Então não se escandalize se você vê eu no mistério marchando. Já vou logo dizendo. Veio comigo também nessa noite a minha princesa, a minha amiga, a minha esposa. Fica de pé. Olha o tamanho da mulher, quase 2 metros. Eu sei que talvez você esteja perguntando, mas irmão Mateus, que mulher grande é essa? As bênçãos de Deus é grande. Tem gente que já pegou o mistério aí. Glórias a Deus. Podemos ler o texto? Amém? Vamos lá. E ensinava no sábado, numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a Jesus, chamou a si, e disse-lhe: mulher, estás livres da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Amém? Escute-me. Pessoas hipócritas e falsas, ela não olha nos olhos. E eu preciso que, se você anda, na verdade, eu preciso que você olhe para alguém que está do teu lado. Seja profeta de Deus para ele, me ajude a pregar. Diga para ele: curvado nunca mais.
Diga, se você anda na verdade e não é falso, diga para ele: curvado nunca mais. Já entendeu o mistério? Todos nós sabemos que a Bíblia é um conjunto de livros. E nesse conjunto de livros existem cerca de 66 livros, onde a Bíblia ela se divide em duas partes. A primeira parte conhecida como Antigo Testamento e a segunda parte conhecida como Novo Testamento. E no Novo Testamento tem 4 livros que eu sou apaixonado. Me pergunte qual? É o meu livro, o livro de Mateus. Brincadeira. É o livro de Marcos, o livro de Lucas e o livro de João. A verdade é que eu sou apaixonado por toda a Bíblia. Todo o livro da Bíblia eu sou apaixonado. Mas sempre tem aquele livro que a gente é mais apegado. E quando eu me converti, os primeiros livros da Bíblia que eu comecei a meditar foi exatamente esses 4 livros. E a gente sabe que esses 4 livros é conhecido como o Evangelho de Cristo. A palavra Evangelho significa as boas novas. Então esses 4 livros narram e nos apresentam as boas novas sobre os acontecimentos mais importantes de toda a história: o nascimento, o ministério de Cristo, a morte redentora e a sua ressurreição. E a gente sabe que tem 3 evangelhos, o de Mateus, de Marcos e Lucas, que é diferenciado do evangelho de João. O evangelho de João é conhecido como evangelho ímpar. E esses 3 evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas receberam um termo sinótico. Esse termo por nome sinótico é designado esses 3 evangelhos pelo fato de conterem uma grande quantidade de história em comum. É muito fácil de entender isso aqui. Quando você lê Mateus, Marcos e Lucas, você vai encontrar história semelhante, por exemplo, a do leproso, a do homem da mão mirrada. E é por isso que esses 3 evangelhos receberam esse contexto, por terem história semelhante, até mesmo narrado com a mesma estrutura de palavras. Só que quando a gente para estudar o evangelho de Lucas, a gente vai perceber que nem no evangelho de Mateus e nem no evangelho de Marcos tem a história dessa mulher. Somente no evangelho de Lucas tem a história dessa mulher. Você não vai encontrar no evangelho de João, somente aqui. E isso é interessante, porque diferente de todo o autor do evangelho, Lucas é o único autor gentil de escrever o evangelho. Alguns historiadores afirmam que ele foi evangelizado por Paulo, ele é discípulo de Paulo, ele se converteu através das mensagens, das cartas que Paulo escrevia. E o que me chama a atenção, que esse autor, chamado Lucas, ele era um historiador, ou seja, ele escrevia história, ele narrava história. Só que, se você estudar um pouco mais profundo, você vai perceber também que ele tinha outras profissões. Por exemplo, ele era um pintor e ele era também um médico amado. O próprio Paulo disse que ele era um médico amado. Então, eu quero que você mergulhe nessa história comigo com 2 visões. A primeira visão é uma visão devocional, a visão de alguém que está lendo uma história, e uma história verídica. E a segunda visão é uma visão de um médico, porque Lucas era um médico. Ele está narrando uma história verídica de uma mulher que estava doente. Só que quando a gente começa a ler a história, a Bíblia não apresenta de forma complexa e profunda informações sobre essa mulher. A Bíblia não fala o nome dela, a Bíblia não fala em que família ela pertencia, a Bíblia não fala a região onde ela morava, onde ela estava inserida. A Bíblia dá poucas informações sobre ela. E geralmente, quando o personagem da Bíblia não tem nome, a gente já mergulha desprezando a história. Por exemplo, quando você foi ler a Bíblia, eu acredito que você foi procurar a história de personagens mais famosos, como por exemplo, a história de Abraão, a história de Isaac, a história de Sara. Eu tenho certeza que quando você foi ler a história do paralítico, você já mergulhou: ah, é só um paralítico. O leproso: ah, é só um leproso. Porque geralmente a gente despreza alguém por esse alguém não ter nome. Já dá para pregar aqui, é ou não é? A primeira coisa que a gente quer saber é o nome. Mora onde? É filho de quem? Mas o meu Jesus é o único que não está nem aí para esse negócio de nome. E olha para cá, tem gente que só vem para o culto se o pregador tiver nome. Tem nome, está no cartaz. E olha para cá, isso é ruim, me pergunte por quê. Porque geralmente as lições da vida estão na história de alguém que não tem nome.
Isso aqui é tão lindo que o meu Deus não se importa com o nome. Eu vou te provar. Lembra quando a filha de Faraó colocou o nome do menino chamado Moisés? Qual é o significado do nome? Tirado das águas. Ela só colocou o nome depois que tirou. Primeiro vem a história, depois vem o nome. Se você for para o livro de Esté, você vai ver que o nome de Deus não aparece. Você não vai ver o nome de Deus no livro de Esté, mas você vai ver a ação de Deus, porque o que importa não é o nome, o que importa é a história. Levante o teu nome. Eu já quero pregar aqui. Não importa se o teu nome não está inserido nas plataformas da vida, não importa se o teu nome não é reconhecido pelos homens, o que importa é que você carrega uma história. E Jesus te trouxe hoje aqui, que Ele quer mudar a página da tua história, viu? E olha para cá, vamos mergulhar na história dessa mulher. Vamos começar do ponto de partida que a Bíblia nos apresenta. Uma mulher curvada. Lucas está dizendo que a mulher, ela tinha uma enfermidade. Mas por que a gente não poderia dar um nome para essa enfermidade? Já que existem algumas enfermidades no tempo antigo, no tempo de Jesus, que nos dias de hoje já tem nome. Por exemplo, a lepra. Quem sabe me dizer o nome da lepra? Mais alto. Hanseníase, já tem um nome específico para definir aquela enfermidade. Será que eu posso chamar essa mulher de curvada, ou será que eu posso dar um nome para essa enfermidade? Eu acredito que eu posso dar um nome. Você sabia que pregador tem que estudar tudo, até medicina? E eu fui pesquisar para tentar trazer algo novo, porque a gente ouve uma mulher curvada, tal. E aí? A gente sabe que ela foi afetada fisicamente, mas que enfermidade é essa? Eu deixo essa interrogação para trazer algo novo para a igreja. Essa enfermidade aqui é chamada como espondilite anquilosante. É um tipo de artrite autoimune, inflamatória crônica, que afeta os tecidos conjuntivos, especialmente as articulações da coluna. E essa enfermidade pode também, pode também trazer problemas para outras áreas do corpo, por exemplo, como para as pernas, como por exemplo para articulações aqui dos movimentos das pernas, como também para a coluna. Não é só uma inflamação nas articulações da coluna, pode afetar também os ombros. E como é uma enfermidade autoimune, ela não tem cura. Repita comigo, não tem cura. A pergunta é, quando é que essa enfermidade começou na vida dessa mulher? Porque essa enfermidade começa com uma inflamação. Ela começa com uma dor. A pergunta é, quando é? Vamos ter que usar matemática agora, sair da medicina e ir para a matemática. A Bíblia diz que ela sofreu 18, vamos se dizer, é um pano de fundo para a história dessa mulher, vamos se dizer que ela tinha 30 anos. 30 menos 18 é quantos? Quantos? 12. Vamos se dizer que com 12 anos se iniciou essa inflamação. Me pergunte por quê? Porque era exatamente com essa idade que as mulheres judeias já ajudavam na atividade doméstica dentro de casa. E uma das atividades era fazer o quê? Costurar, ir num campo colher o fruto, ir no poço carregar água. Lembra quando Moisés foi para a terra de Midian, ele teve um encontro com a sua futura esposa, a filha de Jetro? Elas estavam fazendo o quê? Pastoreando, e elas foram lá fazer o quê? Pegar água no poço. Lembra quando Jesus foi para Samaria? O que a mulher estava fazendo em Samaria? Foi pegar água no poço. É só isso aqui. Eu acredito que com 12 anos, quando ela foi no poço se abaixar, porque não pega água de pé, quando ela foi no poço se abaixar para pegar água, ela descobriu a inflamação. Ou seja, foi com 12 anos que se iniciou essa inflamação. É um pano de fundo para a história dessa mulher, não está na Bíblia, é só para a gente viajar aqui. Eu acredito que com 12 anos se iniciou essa inflamação. Como é uma enfermidade autoimune que não tem cura, o tempo foi passando. 13, 14, 15, 16, 17. Então, essa enfermidade, se não for tratada, ela vai trazendo deformidade, deficiência e pode até mesmo trazer paralisia, roubar os movimentos. Eu coloquei uma foto na internet e eu vi um cara que tinha esse problema. E ele começou com a enfermidade assim, normal. Daqui a pouco ele foi se curvando, ele começou a andar igual um macaco. Daqui a pouco ele já estava assim, com o pau na mão, curvado. É exatamente o que acontece se essa enfermidade não for tratada. Ela vai trazendo deformidade, deficiência e pode até mesmo acarretar graves problemas e roubar o movimento.
Então ela foi afetada fisicamente. Começou com a inflamação. Vem comigo, começou com a inflamação. Só que a Bíblia diz no capítulo 16 que Satanás oprimia ela e mantinha ela presa. Então começou com um problema físico e se tornou um problema espiritual. Aí lá vai. O diabo é especialista em se aproveitar dos problemas do lado de fora para colocar um problema do lado de dentro. Ele é especialista em se aproveitar das crises do lado de fora para colocar uma crise do lado de dentro. Ele é especialista em se aproveitar das tempestades do lado de fora para colocar uma tempestade do lado de dentro. E olha para cá, quando ele consegue colocar o problema, a crise, a tempestade do lado de dentro, ele coloca um jugo. Pregador Mateus, o que é um jugo? Jugo é uma peça de madeira que coloca entre os bois, para que ande no mesmo compasso enquanto puxa um arado ou uma carroça. A partir do momento que coloca essa peça de madeira entre os bois, o boi perde a sua liberdade. Ele não come a hora que ele quer, ele não vai aonde ele quer. Ou seja, jugo no sentido figurado significa submissão, autoridade, domínio e opressão. Jugo no sentido religioso na Bíblia significa uma opressão que alguém está carregando por causa de um problema, por causa de uma crise na família, por causa de uma enfermidade, como no caso dessa mulher. Ela sofreu 18 anos com um espírito que a oprimia e não deixava ela se posicionar e andar corretamente. Foi 18 anos de sofrimento, sendo oprimida por Satanás, ao ponto de ela não conseguir se posicionar e estar de pé. Só que olha o que o texto diz: e vendo-a. Olha para cá, esse vendo-a aqui, de forma interpretativa do texto, é que Jesus está vendo ela do lado de fora, até porque não tinha lugar para esses tipos de pessoas entrar dentro do culto. Leproso não poderia acessar a sinagoga, paralítico não poderia entrar dentro da sinagoga, coxo não poderia entrar dentro da sinagoga. Eles ficavam do lado de fora. Por exemplo, os leprosos ficavam no arraial dos imundos, os paralíticos ficavam, por exemplo, o cego Bartimeu ficava à beira do caminho, os paralíticos ficavam no tanque de Betesda esperando uma intervenção, as mulheres que sofriam com fluxo de sangue ficavam no arraial das imundas. Não tinha cadeira de honra para essas pessoas dentro do culto, ela estava do lado de fora. Então, no sentido interpretativo do texto, Jesus estava vendo ela do lado de fora. Só que no sentido espiritual, a Bíblia está revelando um dos atributos que só Jesus tem: é a onisciência. A onisciência significa que o meu Deus conhece todas as coisas com precisão. Ele conhece o passado, ele conhece o presente e ele conhece o futuro. Pega se você quiser. Antes dela nascer, Jesus já viu ela. Quando ela nasceu, Jesus viu ela. Quando ela começou a dar os primeiros passos, Jesus viu ela. Quando ela foi no poço e se abaixou, Jesus viu ela. Quando a inflamação começou, Jesus viu ela. Levante a tua mão, que eu vim pregar para alguém, ô glória, que está passando por crise, está passando por problema, está passando por tempestade, e Satanás está batendo de todos os lados para colocar um jugo para lhe oprimir. Só que eu vim lhe dizer que o teu dono está vendo, e se ele viu a data que a inflamação começou, eu vou pregar. Se ele viu a data que o problema começou, se ele viu a data que a tempestade começou, eu tenho um recado para o inferno: toda tempestade, todo problema, toda crise tem data para começar e tem data para terminar. Levante a tua mão, que você veio para o culto certo. Você veio para o culto que aqui tem um Deus que trabalha no campo da impossibilidade. Você veio para uma igreja que tem um Deus que trabalha no campo da improbabilidade. Olha para cá, a Bíblia diz: e vendo ela, chamou. Eu quero lhe dizer que o chamado de Deus é maior do que a crise que você está. Libera o glória aí, meu filho. O chamado de Deus é maior do que a tempestade que lhe
pegou de repente. O chamado de Deus é maior do que a crise que se instalou na tua casa. O chamado de Deus é maior do que a opressão do diabo. Então lá vai Satanás. Essa noite você vai ter que recuar, porque Jesus está vindo. 18 anos sofrendo. Todo mundo que olhava para ela, via ela como uma aberração, como alguém que estava debaixo de maldição. Ninguém queria ser amigo dela, ninguém queria andar com ela. Eu te provo, porque ela estava curvada. Se ela estava curvada, ela não estava trabalhando. Se ela não estava trabalhando, ela não tinha uma vida financeira estável. E ninguém quer ser amigo de quem não produz nada, porque a nossa geração só quer andar com quem tem, com quem produz. Tem carro, tem dinheiro na conta, eu estou do lado. Ninguém queria. Olha para cá, todo mundo que olhava para ela dizia: nunca vai casar, nunca vai ter um varão, nunca vai ser ninguém, nunca vai ter uma história que nem a de Ana, que nem a de Sara. Não vai não. Então o olhar do homem é um olhar de preconceito, é um olhar que define o teu momento. Só que o olhar de Jesus não é um olhar de preconceito. Jesus não te vê pelo teu problema. Jesus não te vê pelo nível intelectual que você carrega. Jesus não te vê pelo número de dinheiro que você tem na conta. Jesus não te vê pelo bairro que você mora. Eu vou pregar hoje aqui. Quando Jesus olha para você, a primeira coisa ele olha é o coração. O que ninguém sabia é que aquela mulher não era uma aberração, ela era filha de Abraão. Você não está entendendo? O diabo está usando pessoas para definir a tua história pelo teu momento, porque tem gente que não tem um dos atributos de Jesus, não sabe o que vai acontecer amanhã. Só que eu vim trazer um recado para você. O começo da história começa a dizer mulher curvada, mas o final começa a dizer filha de Abraão. Ou seja, o teu momento não define o final da tua história. O teu nível intelectual não define a tua história. O bairro onde você mora não define a tua história. Levante a tua mão, que eu vim apresentar hoje um Deus dos improváveis. Oh glória, eu vou pregar um Deus dos improváveis. A primeira etapa de uma chamada é vinde. Jesus chamou ela não tinha dinheiro, ela não tinha amigo, ela não tinha um currículo de um legado, de fama, de sucesso, mas Jesus chamou, porque Jesus chama quem quer. A graça não tem idade, a graça não tem cor, a graça não tem tamanho. Eita meu Deus, eu vou pregar. Ribicante, ribicai, ribiondeia-se. Olha pra cá, Deus chamou Jefité, filho de uma prostituta, e transformou ele em o 8º juiz de Israel. Deus chamou Esté, oh glória, uma mulher órfã, que não tinha pai, não tinha mãe, foi criado pelo seu primo Mardoqueu, mas ela se tornou uma rainha. Glória a Deus. Olha pra cá, Deus chamou Moisés, um homem assassino, que gostava de matar, um temperamento alto, mas transformou ele em um líder manso, porque quando a graça alcança, a graça transforma, a graça levanta, a graça dá um banho, a graça muda. Eita meu Deus. E vendo-a, chamou. Olha para cá, quem está te chamando não é o profeta, quem está te chamando não é o pastor, quem está te chamando não é um CNPJ, não é a placa de igreja. O reino de Deus não se move em ambientes de homem. O reino de Deus não se move por CNPJ, geografia. O reino de Deus não é assim. É porque, não, o que está te chamando é os céus. E olha para cá, ainda que não tenha cadeira de honra, eita Deus, ainda que não tenha cadeira de honra para você sentar, Ele cria a cadeira, porque quando Ele chamou José, não tinha cadeira de governador. Está esperando o que para atender a sua chamada? Ninguém está me vendo, ninguém me dá uma oportunidade, ninguém me valoriza. Quem é para te valorizar, te ama, já te chamou, já pagou um alto. É hora de você atender a sua chamada.
Olha para cá. A primeira etapa de uma chamada é vinde. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos alivie. Aí é o que Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave, o meu fardo. Mas espera aí, Satanás colocou um jugo nela e Jesus estava chamando ela para trocar de jugo? Porque quando ele chama alguém, ninguém pode prender essa pessoa. Levante a tua mão. Ninguém pode lhe segurar. Pode ser uma legião que esteja atacando a tua história, atacando a tua vida sentimental, atacando a tua vida espiritual, atacando a tua vida. Pode ser Tranca-Rua, Zé Pilinta, Maria Paz. Quando ele chama, ele quebra a corrente, ele quebra o cadeado, ele quebra a gaiola. Meu Deus do céu, eu estou sentindo de pregar. Olha para cá. A primeira coisa quando Jesus chama alguém é quebrar o jugo. Porque ele te chama para a liberdade. Vou repetir. Ele te chama para a liberdade. E acredite, existem pessoas que estão na casa de Deus e ainda estão curvadas. E a pergunta é: o que é que lhe prende hoje? É o pecado? É o vício? É uma crise financeira? É uma crise na família? A lista poderia ser grande, mas Satanás usa também até as coisas boas para nos tirar do propósito de Deus. A pergunta é: o que é que lhe prende hoje? Jesus chamou ela e disse: seja livre. Ele não mandou um anjo descer, ele não mandou fogo do céu, ele só liberou uma palavra. Uma palavra. Uma palavra. Porque a palavra de Deus é a fonte geradora de fé. A palavra de Deus é a fonte geradora de restauração. A palavra de Deus é a fonte geradora de esperança. A palavra de Deus é a fonte geradora de alegria. A palavra de Deus é a fonte geradora de avivamento. A palavra de Deus é a fonte geradora de vida. A palavra de Deus é o mapa do viajante, é o cajado do peregrino, é a bússola do navegante. A palavra de Deus é o martelo que esmiuça a penha. A palavra de Deus, eu vou pregar, abre a boca, meu filho. A palavra de Deus é a espada do guerreiro. A palavra de Deus é o fogo que queima, que purifica o pecado. A palavra de Deus é Jesus, o verbo que se fez carne. A palavra de Deus, ela limpa, ela transforma, ela levanta. A palavra de Deus, ela perdoa, santifica. A palavra de Deus que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus não chamou ela para condenar ela, para apontar ela, para prender ela. Jesus chamou ela para lhe dizer: hoje eu trago para você uma carta de alforria, e nessa carta está escrito: a dívida está paga. Levante a tua mão. Eu vim lhe pregar sobre um Deus que te ama tanto, que ainda antes de você ser pecador, Ele te amou primeiro. E como prova desse amor, João 3,16, Ele enviou Jesus para morrer na cruz do Calvário. E Ele passou por 7 julgamentos, foi condenado à morte, é morte de cruz, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Levante a tua mão. Eu vim trazer para alguém hoje aqui uma carta de alforria. Nessa carta está escrito: você é livre, você é livre, você é livre. Levante a tua mão que eu vou pregar. Ferida emocional não pode lhe segurar. Sentimento de culpa não pode lhe segurar. O pecado não pode lhe segurar. Demônio, ribicante, ribicai, ribiondeiaçé, ribicante, podem fazer macumba, podem fazer fofoca, podem lhe julgar, podem lhe apontar. Você é livre, foi perdoado, foi redimido, foi resgatado. Então é hora de sair dessa opressão que o diabo está dizendo para você. Você não vai ser feliz na sua vida sentimental, você não vai prosperar na sua vida financeira, o teu ministério não vai andar. Eu vim lhe dizer que é mentira do diabo. Hoje Jesus está lhe chamando para lhe dizer: a promessa está de pé, o projeto está de pé, o mistério está de pé. Meu Deus do céu, levante a mão, abre essa boca, ribicante. Eu vejo um varão descendo aqui agora, e esse varão está com a espada de fogo.
E a ordem que ele recebeu foi o seguinte: quebra toda a barreira, ribicante, ribicai, quebra os cadeados. Hoje Deus vai descer para endireitar os caminhos tortos, quebrar as portas de bronze, despedaçar os ferrolhos de ferro, porque quem tem promessa, quem tem propósito, não vai ficar preso. Levante a tua mão. O dom de Deus, o projeto de Deus, a glória de Deus vai nascer hoje dentro de você. Vem no glória, vem no glória, vem no glória. Ei filho, ei filha, você é livre. O seu passado de frustração não pode lhe prender. Os traumas que você passou na sua infância não pode lhe prender. O currículo de vergonha que a sua família carrega não pode lhe prender. Apontamento, julgamento não pode lhe prender. Fraqueza espiritual não pode lhe prender. Eita, nada nem ninguém pode lhe prender. Você é livre, livre para voar, livre para conquistar, livre para crescer espiritualmente, livre para avançar. Eu vim lhe dizer que Deus lhe chamou para um propósito muito grande. E quando Ele chama, ripicante, ainda que tenha pessoas que não gostem de você, que não vai com a tua cara, que não gosta do teu jeito, não se importe com isso. Fofoqueiro, linguarudo, crítico não vai para lugar nenhum. Você já percebeu que fofoqueiro faz fofoca de graça para o diabo, não ganha nada e não vai para lugar nenhum? Não se importe com que as pessoas pensem ao teu respeito. Olha o que a Bíblia diz ao teu respeito. Jesus chama ela e diz: mulher, você está livre. Tudo que ela precisava ouvir era uma palavra de compaixão. Mulher, mulher. Ninguém nunca chegou para chamar ela de mulher. E eu estou pregando para alguém aqui que está fugindo de traumas, porque passou a vida toda ouvindo palavras que trouxe deformidade para o teu coração. Que existe, essa mulher estava curvada fisicamente, mas existem pessoas que estão curvadas por dentro, através de palavras que ouviu. Quer ver? Tem mulheres que não conseguem ser felizes na vida sentimental, porque entrou em um relacionamento que foi abusado emocionalmente, e o antigo marido liberou uma palavra para ela dizendo assim, ó: você nunca vai ser feliz com ninguém. E até hoje essa pessoa acredita nessa palavra. Pessoas que foram maltratadas em empresa, o patrão chegou para você e diz assim, ó: você não presta para nada, você é fraco, você é devagar, você nunca vai crescer, nunca vai ser um empresário. E essa pessoa carrega esse trauma até hoje, não consegue abrir um ponto de pregação, ou um ponto para abrir um comércio, um microempreendedor. Não consegue, porque a palavra foi liberada e ele acatou a palavra. Tem gente que foi ferido dentro da igreja, de pessoas que liberaram palavra para você, dizendo: você é pregador? Você é cantor? Você é pastor? E toda pessoa que está ferida, ela fica que nem Jefité, ela foge para Tobi. Porque na verdade toda pessoa que foge do propósito, foge da sua identidade, na verdade ela só quer sentar para se aliviar, para contar os seus traumas, suas dores que ela carrega. O problema é que dentro da igreja tem mais religioso do que pessoas que facilitam o propósito de pessoa. É por isso que a Bíblia diz que quando Jesus libertou ela, o príncipe da sinagoga ficou indignado. Sabe por que ele ficou indignado? Porque dentro da igreja está cheio de religioso. Lembra quando Jesus curou o homem da mão mirrada? Ele fez uma pergunta: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou curar uma vida? Os religiosos ficaram calados. Me pergunte por quê? Porque hipócrita não tem resposta. Tem gente que só tem a máscara. Olha pra cá. Jesus chama ela, libera uma palavra sobre ela. Sabe o que é lindo? Ele toca nela. Você sabia que desde o princípio a relação de Deus para com o homem é uma relação de toque? Vou te provar.
Quando Deus foi criar as plantas, Ele disse o que para a terra? Ele disse o que para a terra? O quê? Haja. Não está lendo Bíblia não. Ele disse: terra produza. Quando Ele foi criar os peixes, o que é que Ele disse para os mares? Aí sim, mares, produza toda espécie de peixe, assim como toda espécie de árvore, conforme a sua semente. Quando Deus foi criar o homem, o que é que Ele disse? Terra produza? Mar produz? Ele disse: façamos o homem conforme a nossa. E a Bíblia diz: e formou. Como é que Ele formou? A primeira coisa quando Ele foi criar o homem foi tocando, foi formando, porque o relacionamento de Deus para com o homem é um relacionamento de toque. Lembra quando Ele chamou Jeremias? Desce na casa do oleiro, e lá eu farei você ouvir as minhas palavras. Quando ele chegou lá, o oleiro estava fazendo o quê? Formando, e o vaso se quebrou, e o oleiro tornou a fazer o vaso conforme o mesmo. O que é que Deus disse através daquela lição? O oleiro sou eu, o vaso é Israel. Não poderei eu fazer de novo. Eu quero que você entenda que o toque de Jesus é diferente do toque do homem. O homem toca para ferir, o homem toca para derrubar, o homem toca para parar. Mas quando Ele toca, levante a tua mão. Quem vai lhe tocar hoje aqui não é o homem. Quem vai lhe tocar hoje aqui é o bom samaritano. Ribicancho, ribicai, creia você ou não, eu estou vendo uma mão grandona entrando aqui nessa igreja, e essa mão vai tocar no coração de pessoas que ouviram palavras que trouxeram deficiência para a tua vida, palavras que te paralisaram, palavras que roubaram o teu desejo de sonhar. Deus me trouxe hoje aqui para lhe dizer: eu estou lhe tocando para renovar a tua fé, renovar a tua alegria, renovar a tua esperança, renovar a tua chamada, renovar a unção que eu tenho contigo. Eu vou lhe dar 30 segundos. É você e o oleiro. É você e o oleiro. Vai, abre a boca, abre a boca, abre a boca. Receba aí o toque do teu amado. Receba a vida. Ainda que tentaram cortar as tuas árvores, ainda que tentaram cortar as tuas folhas, Ele te toca hoje. Ei, Ana, Ele te toca hoje. Você vai voltar a gerar. Recebe, 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 recebe. Olha para cá. O relacionamento de Deus é um relacionamento de toque. E acredite, Deus está em busca de uma geração que seja instrumento para facilitar propósito. E essa geração é a geração de Pedro e João. Eu vou pregar. Pedro e João estão indo para o templo. Do lado de fora está um coxo que não anda. E ele estava acostumado a pedir dinheiro na porta do templo. Eu vou pregar a Deus, vou mesmo, eu vou, pode deixar. Todo mundo que passava dava dinheiro para ele, porque a necessidade dele era o quê? Dinheiro. Mas qual era a precisão dele? Andar. Qual era a precisão dele? Andar. Pedro e João estão indo para o templo, e está indo para o templo para orar, porque a igreja é lugar de oração. Quando ele olha para Pedro e João diz: me dá uma esmola. Pedro e João disse: olhe para minha cara, olhe para mim, para o meu olho aqui, veja se eu tenho um cara que barganho com o evangelho. Veja se eu tenho um cara de falso profeta. Eu tenho, mas agora eu tenho algo para lhe dar. Eu não tenho ouro, não tenho prata.
Mas o que eu tenho vai mudar a tua história para sempre. Porque transformação não vem do lado de fora, transformação vem do lado. Levanta a mão que eu vou pregar. Tem gente profetizando porta aberta, dinheiro na conta. É bom, mas se a pessoa não for tocada do lado de dentro, não vai adiantar nada receber milagre do lado de fora. Levante a tua mão. Tá vindo uma geração aí que não está preocupado só com ouro e prata, mas está preocupado com a vida de transformação. Levante a tua mão. Hoje Deus está levantando o teu ministério, porque amanhã você vai levantar alguém. Levante a tua mão. Hoje Deus está lhe transformando, porque amanhã você vai transformar alguém. Hoje Deus está te curando, porque amanhã você vai curar alguém. Levante a tua mão. Deus te salvou para você salvar alguém. Olha para cá. Sabe por que Jesus tocou nela? Porque primeiro Jesus precisava transformar ela por dentro. Aí eu vou pregar. Milagre não transforma caráter. Eu vou pregar. Milagre não transforma caráter. Se milagre transformasse caráter, Judas seria o melhor amigo de Jesus. Se milagre transformasse caráter, os 9 leprosos não seriam ingratos, porque ingratidão é sinônimo de um caráter deformado. Eles iam voltar para agradecer, como um só que voltou para agradecer. Se milagre transformasse caráter, a multidão não ia crucificar o meu Jesus. O que é que Jesus fez pela multidão? O que é que ele fez pela multidão? Multiplicou o pão, multiplicou o peixe, ressuscitou o morto, abriu os olhos do cego, fez o paralítico andar. E o que é que a multidão deu de retorno para Jesus? Ingratidão. Toda pessoa que é mendigo de milagre é rebelde, não gosta de obedecer, não gosta de cumprir princípios. Mas quem obedece não corre atrás de milagre. É o milagre que corre atrás. Levante a tua mão. Quem obedece não corre atrás de bênção. Eu vou descer. Ribicante. Cadê a geração que está de pé? Não pelo milagre, mas pelo sacrifício da cruz. Levante a mão, que eu vou dar lugar. Ribicante, ribicai. É por isso que o diabo não gosta de você, porque com dinheiro na conta ou sem dinheiro na conta, você adora. Com carro do ano ou sem carro, você adora. Com roupa boa ou sem roupa boa, você adora. Com perfume importado ou com Davon, você adora. Levante a tua mão, levante a tua mão. Não troque a tua adoração pela barganha do inferno. É por isso que o diabo não gosta de você. É por isso que o diabo não vai com a tua cara. Ribicante, ribicai, ribiô, deacé, ribicante, ribicai. Eu sinto de profetizar. Uma unção está sendo derramada aqui agora. Ribicante, ribidicamando. Eu vou te dar 30 segundos, vai. Ninguém vai segurar a tua chamada. Seja livre, seja livre. Libera o dom que há em você, vai. Libera o dom que há em você. Libera o dom, vai. Ribicante, ribicai, ribiô, deacé, ribicante, ribidicamando, ribicai. Olha pra cá. O príncipe da sinagoga ficou indignado porque Jesus curou ela. Ele ficou indignado porque Jesus levantou ela. Olha pra cá. O príncipe da sinagoga simboliza um principado que não quer perder almas, mas queira o diabo ou não, ele já perdeu você.
Essa hora era para você estar no baile funk. Essa hora era para você estar no samba. Essa hora era para você estar nos motéis da vida. Essa hora era para você estar com o nariz entupido de cocaína. Essa hora era para você estar tomando uísque, fumando maconha. Mas olha você aqui. Olha! Levante a mão. Libera o dom, vai. Libera o dom. Ribicante, ribicai, ribiondeia sé, ribicante, ribicai. Você está debaixo da promessa. Você está debaixo de um propósito. Você está debaixo de uma unção.